Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias. Livro de Neemias. Neemias viveu quando o povo escolhido de Deus, os judeus, viviam em grande sofrimento. Cativos, escravos. Ainda que Esdras já havia voltado para Jerusalém para reconstruir o templo, mas ainda assim chega um irmão que veio de Jerusalém e Neemias pergunta para ele como estava lá Jerusalém, e essa pessoa vai dizer que os restantes que não foram levados para o cativeiro estão lá na província em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendido, as portas queimadas a fogo. Então a situação do povo de Jerusalém, do povo que tinha ficado em Jerusalém, além dos cativos que estavam cativos, era uma situação de grande sofrimento, muito sofrimento. E eu tenho uma admiração muito grande por Neemias, e este livro é um livro que já me dediquei muitas vezes a estudá-lo, porque tem lições preciosas, e eu gostaria de deixar três lições para você. Talvez você não esteja vivendo uma situação como essa que estava o povo judeu, mas quem sabe algum sofrimento, alguma luta, alguma dificuldade, ou alguma coisa que você está buscando do Senhor, e eu tenho 3 lições para te passar no capítulo 2 de Neemias. 2. Eu gosto de Neemias porque ele abriu mão do conforto que ele tinha no palácio de Artaxerxes, copeiro do rei. Tinha um conforto e ele abriu mão de tudo que ele tinha e se coloca à disposição de Deus. Se colocou à disposição de Deus. Ele abre mão do conforto, abre mão do que ele tem e se coloca à disposição de Deus para um trabalho que com certeza agradava a Deus. E ele vai orar, é um homem de oração, um homem que pelo livro todo de Neemias você encontra ele orando, buscando a Deus. E aqui no capítulo 2, eu gostaria de ler a partir do 16, 2:16. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos em Jerusalém, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Aronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus do céu é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Qual é a primeira lição que eu quero deixar para você? Você que está buscando uma mudança na sua vida, quem sabe buscando algum projeto da parte do Senhor, talvez um ministério, não é? Eu digo isso porque no meu coração, quando eu era nova convertida, o que ardia era o desejo por ter um ministério. Por isso que eu digo isso, por experiência própria. Quem sabe é um ministério, quem sabe alguma coisa que você está querendo da parte do Senhor. E o primeiro conselho está no verso 16, que eu quero te dar. E não souberam, diga, não souberam. Amado, aprenda uma coisa. Não espalhe, não conte os seus projetos.
Guarde para você. Até que você perceba que aquilo já andou, já tem caminhos já abertos. Mas até então, veja que Neemias ele não conta que ele falou com o rei, ele não conta que ele está voltando, ele não conta nada, ele não fala nada a ninguém. Ele não conta nada dos seus projetos. E ele contou sim, ele contou para Deus. Assim que ele ouviu o que Anani falou quando veio de Jerusalém, assim que ele ouviu, ele foi orar. Então ele foi colocar diante de Deus. Então os nossos sonhos, nossos projetos, quem sabe um desejo de mudança na tua vida, quem sabe você está querendo se libertar de alguma coisa, quem sabe você está querendo algo de Deus, fale com Deus só. Não conte os seus projetos a ninguém. Espere eles caminharem. Aí depois, no verso 17, ele vai dizer que ele falou para todo mundo e chamou, vamos edificar, mas até então ele não falou nada a ninguém. Ele orou ao Senhor, ele voltou ao seu trabalho como de costume depois da oração. Aí o rei foi tocado, eu falo que foi tocado, porque de tanto ler esse livro eu percebo que tem a mão de Deus aqui, no fato de o rei perguntar para ele por que o semblante dele estava triste. Eu vejo a mão de Deus em tudo, irmão. Deus ele está no controle de tudo. Deus ele está se movendo. Por mais que você não perceba, Deus está se movendo. Deus está trabalhando. E eu vejo a mão de Deus aqui, movendo o rei a perceber que Neemias estava com semblante triste. Mas ele conversou com o rei, ele conversou com Deus, ele conversou com o rei e mais ninguém. Até que o seu projeto se concretizou, então ele foi levantar as pessoas para voltarem para a reconstrução do muro. Então, lição número 1. Cuidado com o que você fala, para quem você fala, para quem você conta os seus sonhos, os seus projetos. Amém? Fale com Deus, ore, busque a Deus. E a gente tem que ter, sim, desejos, sonhos, projetos. E por que a gente tem que orar? Porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus muitas vezes. Então a gente ora, pergunta a vontade do Senhor. Senhor, qual é a tua vontade a respeito desse assunto? Qual é a tua vontade? E o Senhor ele vai nos dar a resposta como deu para Neemias. A segunda lição que eu quero te dar está no verso de número 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei, agora sim. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Qual a segunda lição que eu quero entregar para você aqui? É que as coisas, a situação era ruim, mas Neemias não se conformou. Neemias não cruzou os braços esperando que alguém o fizesse. Neemias não ficou esperando que outro fizesse aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Neemias não se conformou com a situação não dele, porque a situação dele até que era confortável. Ele não se conformou com a situação do seu povo, com a situação de Jerusalém. Ele não se conformou. E a gente, irmão, ele na verdade ele não aceitou aquela vergonha que o seu povo estava passando. E aqui eu deixo para você a segunda lição. Irmão, as coisas estão difíceis, não aceita isso não. Comece a orar e buscar a Deus e tomar atitudes. E comece assim a buscar a presença de Deus para que essa vergonha, para que esse sofrimento, para que essa situação em que você está, ela seja resolvida por Deus e você seja abençoado. Não se conforme em ter menos do que aquilo que Deus nos prometeu. Neemias podia ter ficado com seus braços cruzados, irmão. Mas ele não fez isso.
Falou, não, eu não vou deixar o povo de Jerusalém naquela vergonha. Se eu conseguir o favor do rei, se eu consigo o favor de Deus, eu posso fazer. Eu posso fazer. Então não fica aceitando, minha situação assim, minha família foi sempre assim, então minha situação não, a nossa família pode não ter tido as revelações que nós temos, não é que a nossa família é ruim, não é que a nossa família não lutou, é que eles não tiveram o privilégio que eu e você estamos tendo de ouvir Deus, de ter revelação da palavra de Deus, de ter entendimento de Deus, de ter a palavra de Deus aberta para nós termos fé para mudar a vergonha da nossa vida, para mudar a história da nossa vida. Talvez a sua família não teve os privilégios que você tem. Talvez a sua mãe, seu pai, seus parentes nunca sentaram no banco de uma igreja e ouviram uma palavra. Talvez os caminhos que eles seguiram foi aquilo que eles entendiam ser o certo, mas você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a Deus e não aceite a vergonha, não aceite isso na sua vida em nome de Jesus. Comece a orar, a lutar, a tomar uma posição. Eu vou buscar a Deus até a história da minha família mudar. Eu vou buscar a Deus até a minha situação mudar. Eu vou invocar a Deus até que Deus olhe para mim. Ele me disse, invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Não se conformar. Eu vejo, todo mundo sempre foi assim. A situação sempre foi essa mesmo. Pode ter sido até aqui, mas você está recebendo de Deus muito mais, irmão, para você continuar na vergonha, no sofrimento e no opróbrio. Você está recebendo mais de Deus. Está recebendo mais do Senhor. E Deus vai cobrar de nós aquilo que nós recebemos dele. Se eu estou recebendo do Senhor muito mais do que meus pais e minha família recebeu, o meu posicionamento tem que ser diferente do que meus pais, a minha família teve. Então não culpe sua família. Não culpe, porque todo mundo sempre foi assim. Você está recebendo de Deus muito mais. Muito mais. Então, não se conforme com o sofrimento, não se conforme com a vergonha, não se conforme com a derrota e busque a Deus, porque Deus está esperando você buscá-lo. Você deu autoridade ao diabo para ele trabalhar na tua vida. Agora você tem que tirar essa autoridade da mão do diabo e entregar para Deus cuidar da tua vida. Não é automático. Você tem que abrir a tua boca e dizer, até hoje o diabo dominou a minha situação, a minha causa, mas a partir de hoje eu tenho Jesus no meu coração e essa situação vai mudar. A gente fica aceitando, sabe? O inimigo vai trazendo os lixos dele e a gente vai desculpando. Isso que é triste. A gente vai desculpando o lixo que o inimigo traz. Não, mas porque sempre foi assim. Não, mas porque a situação sempre foi essa. Não, irmão, não. Em nome de Jesus, não. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E se não é uma nova criatura, pode ser hoje. Pode ser hoje. Então não aceite, irmão. Não fique aceitando a vergonha. Vou chorar. Tá bom, irmão. Chora um pouquinho. Vai, para de chorar e vamos orar. Pode chorar. A gente chora um pouquinho. Não tem nada errado de chorar, não. Mas eu vou ficar chorando ali, mano. Olha para a situação de Jó. No capítulo 38, Deus começa a falar com Jó, fala, escutando o seguinte aí, ó. O negócio é o seguinte, onde você estava quando eu fiz isso? Então para de chorar. Amém, querido? Parece uma palavra dura, mas é isso que Deus falou para mim. Então se posicione. Por último, não menos importante, a lição que eu quero estudar está no verso 19. O que ouvindo Sanbalate, o Aronita e Tobias, o servo Amonita, Gesem, o Arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse, o Deus do céu
é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória. Não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Qual é a terceira lição que eu quero? Todas as vezes. E aqui eu vou generalizar. Todas as vezes que a gente se levanta para fazer alguma mudança na nossa vida, na nossa situação, ou na nossa casa, qualquer coisa que a gente vai dizer agora, por hoje chega, não bebo mais, por hoje chega, não fumo mais, por hoje chega, né? Todas as vezes que você se levantar, por hoje chega, não vou mentir mais, ou por hoje chega, não vou trair mais. Todas as vezes que você se levantar para ter uma mudança, você vai encontrar oposição. Todas as vezes. Não, agora não, eu vou pôr em prática o meu projeto, o meu sonho. Eu vou estudar, eu vou abrir essa empresa que eu quero abrir, eu vou expandir meu negócio. Eu vou, todas as vezes que você se levanta para mudar a sua vida de alguma maneira, você vai encontrar oposição. E ela pode vir de qualquer lado, de qualquer pessoa, de qualquer situação, mas ela virá. Ou você se lembra de, a partir de hoje eu vou mudar o meu ministério, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, você vai ter barreiras e barreiras fortes. Não se iluda. Não se iluda que você querer mudar a sua vida, o inimigo vai permitir que você faça isso tranquilamente, sem se levantar. Não se iluda, irmão. E aí onde muita gente erra. Por quê? Porque você tomou uma decisão, escutou uma palavra que transformou a sua mente e seu coração, e você sai daqui da igreja e fala, não, agora a minha vida vai mudar. Você chega em casa, você vai encontrar oposição. Não que a sua família seja um embaraço, é que eles não entendem a sua fé. Ou você chega lá, fala para alguém, conta para alguém que não deveria ter contado, que você quer abrir um negócio, quer fazer alguma coisa, aí a pessoa diz, mas todo mundo faliu abrindo esse tipo de negócio. Então você sempre vai encontrar oposição, querido. Você sempre vai encontrar situações em que as pessoas ou as coisas vão te fazer voltar para trás e mudar de ideia. Quantas pessoas que eu conheço que um dia me disseram, eu vou mudar minha vida, eu vou deixar esse vício, eu vou deixar sim, não o vício, mas a igreja. Porque encontra oposição, porque encontra luta. E ao invés de fazer como fez Neemias, o que Neemias falou para a oposição que veio? O Deus do céu é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e nós edificaremos. Neemias, e vou te contar, se você ler todo esse livro, você vai ver que não foi essa única vez que eles se levantaram contra o projeto de Neemias, não. Eles passaram o tempo todo se levantando contra o projeto de Neemias. Mas em todas as vezes que eles se levantaram, todas as vezes Neemias estava lá pronto para continuar, pronto para trabalhar, pronto para orar, pronto, sempre atento, sempre com discernimento, sempre prestando atenção em tudo. Então, meu amado, mesmo diante de qualquer ameaça, de qualquer rejeição, crítica, porque isso vai surgir demais quando você resolve mudar a sua vida. Vai surgir demais. Permaneça, porque quem te chamou foi Deus. Permaneça. Permaneça. Continue. Continue, porque quem te chamou foi Deus. E se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Então permaneça firme, não dê ouvidos às ameaças, não importa as dificuldades que você esteja enfrentando. Se você estiver na presença de Deus e cheio do Espírito Santo, você vai vencer todas em nome de Jesus. Amém? Eclesiastes 11.
Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Queria ensinar 3 lições para você. A primeira delas está no verso 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 ou até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Qual que é a primeira lição, pastora? A gente precisa aprender a ter sabedoria para investir. Pastora, mas eu sou assalariado, como é que eu vou investir? Não tem muitas maneiras de investir. Não estou falando na bolsa de valores, não estou falando. Eu estou falando para você que você pode investir, inclusive, em você. A gente precisa aprender, irmão, a ser prudente, a aproveitar as oportunidades. Constantemente o irmão Júnior manda para mim uma série de cursos, muitos deles até de graça, né? E a gente não aproveita as oportunidades, às vezes as oportunidades não são apresentadas e mesmo assim a gente deixa passar. E aqui diz que a gente tem que lançar o pão sobre as águas, irmão. Semear, lançar o pão sobre as águas. Isso significa, irmão, semear com fé e generosidade, sem inclusive esperar recompensas imediatas. Então a gente precisa aprender, irmão, a não... É impressionante que às vezes as pessoas pegam um dinheiro a mais ou recebem algo a mais e a primeira atitude é de fazer o quê? Gastar. Aquele pouquinho que veio a mais por algum motivo, por exemplo, o terço das férias. Não é? O terço das férias. Porque o terço das férias a gente vai lá, compra geladeira, televisão, compra e ainda fica devendo, porque o terço não deu para pagar, enfim. Por que a gente não pega esse valor, não guarda de alguma maneira, ou investe de alguma maneira, para que a gente não fique desprevenido em algum outro momento? Então, lança o teu pão sobre as águas. Aprenda a aproveitar as oportunidades, a investir em você, a investir no seu conhecimento. Aprenda, irmão, aprenda a fazer isso, que a sua vida vai ser mais abençoada. Amém? A segunda lição está no verso 3. Estando as nuvens cheias, derramam água sobre a terra e caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Qual lição que a gente tem aqui? É a incerteza do futuro. Salomão aqui, que foi ele que escreveu o livro de Eclesiastes, ele nos lembra da é uma palavra grande, imprevisibilidade da vida. Quem podia imaginar que ficaria sem casa, sem uma peça de roupa, sem um eletrodoméstico, de todas aquelas pessoas no Rio Grande do Sul? Muitos que eu ouvi dando a entrevista diziam: nunca pensei em uma coisa dessa, nunca imaginei uma coisa dessa. A última enchente que teve daquela maneira lá foi, se eu não errar o número, 1940. Então todas aquelas pessoas, elas falam as mesmas coisas. Mas eu nunca imaginei isso. Por isso que a gente precisa, irmão. Como eu não sei o que vai acontecer, eu preciso aprender a confiar em Deus. Eu preciso aprender a colocar minha esperança e minha confiança em Deus. Porque Deus não falha. Deus não vai faltar no momento que eu preciso. Então eu preciso aprender a confiar em Deus. Eu preciso aprender a investir em mim, ou fazer investimentos.
Eu preciso aprender a confiar em Deus, porque se eu coloco a confiança em coisas, as coisas, já disse o Espírito Santo no livro de Mateus, que a traça, a ferrugem, o ladrão rouba, a traça, a ferrugem consome. Então, a gente precisa aprender a colocar a nossa confiança em Deus. Significa que eu não vou fazer a minha parte? Não, senhores. Significa que eu faço a minha parte, mas eu não confio naquilo, eu confio em Deus, que me guarda, que me protege, que me livra. Eu confio no Senhor. Amém? Então aprenda a confiar em Deus. E a terceira lição que eu quero te ensinar no verso 5 e 6. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retira a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou ambas igualmente serão boas. Qual é a lição aqui? Irmão, a importância da gente ser persistente. A ação e a persistência. Salomão, o que ele faz aqui? Ele nos encoraja a agir com diligência. Eu estou esperando, mas eu continuo semeando. Eu estou esperando o resultado, mas nem por isso eu vou cruzar os meus braços e parar de agir. Eu continuo semeando. Eu continuo fazendo, mesmo esperando, mesmo enquanto eu estou esperando os resultados da semeadura que eu fiz, eu continuo semeando. Eu continuo confiando em Deus. A gente não pode desanimar, e eu vou repetir isso de novo, e daqui a pouco eu vou repetir outra vez. A gente não pode desanimar diante da oposição, diante das dificuldades e diante das lutas. Eu continuo lutando. Pode ser que as coisas estejam difíceis, mas eu continuo lutando. É a lição da persistência aqui. A lição de você continuar firme. O resultado ainda não veio, mas eu continuo agindo. Eu continuo buscando a Deus. Eu continuo orando. Eu continuo ofertando. Eu continuo dizimando. As portas vão se abrir. Eu tenho certeza que elas vão se abrir. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Evangelho de Marcos. Eu tenho só 5 minutos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Aleluia, aleluia. Verso 46, quero te dar 3 lições. Ok? 3 lições. Você vai embora com 9 lições. Olha só, que belezura. Né? Foi 3 no início, 3 na oferta e 3 agora. Você vai embora com 9 lições novas. Vou te contar um segredo. Se você for aí em qualquer palestra dessas pessoas por aí, para você ter 9 lições, custa um dinheirão. E aqui Deus nos dá de graça. Né? Vamos lá. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu não vou dar muitas explicações, porque eu acho que você já deve ter ouvido ministração sobre esta passagem umas 1000 vezes. Vai ouvir 1001.
Então não vou lhe dar muitas explicações sobre a cidade de Jericó. Jesus estava indo já para Jerusalém, já estava chegando o tempo. Jericó fica a 30 quilômetros de Jerusalém. Eu estive lá, em Jericó. E é um lugar que eles vivem só do comércio lá, sabe? A maioria são árabes. E quando nós entramos no ônibus, o guia disse: se vocês tiverem que comprar alguma coisa aqui para levar para o Brasil, comprem aqui em Jericó. Porque eles vivem e viviam disso, né? Acho que eu até contei isso para vocês aqui, né? Eles vivem disso, do comércio. E lá que eu tomei pela primeira vez suco de romã. Assim como a gente vende suco de laranja, eles vendem de romã, suco de romã. As romãs, sem mentira, irmão, não é conversa do pescador, mas romã desse tamanho assim. Muito. Foi lá que a gente viu a acácia do deserto. Enfim, Jesus está passando por lá. E lá tem alguém que está vivendo uma situação muito ruim. Está vivendo uma tristeza muito grande. A Bíblia diz que esse homem era cego. Não sei se nasceu assim, mas provavelmente não. Mas diz que ele estava sentado mendigando. E eu já ensinei para vocês que a maioria naquele tempo eram pessoas muito pobres. Em Jerusalém, em todo aquele lugar, né? Eles pagavam impostos e a maioria era muito pobre. E aí ele está ali mendigando onde Jesus vai passar. Que dia glorioso! Que oportunidade que ele vai ter! Que chance única! Ele não desperdiçou a oportunidade, ele não desperdiçou a chance que ele teve. E eu acredito que quando ele escuta que Jesus está passando, quando ele escuta que é Jesus que vem vindo, ele se enche de algo que muita gente está perdendo hoje em dia: esperança. Quantas pessoas que a gente está conversando que perderam a esperança? Eu não espero mais nada desse Brasil, eu não espero mais nada desse, eu não espero mais nada daquilo. As pessoas estão perdendo a esperança. E Bartimeu provavelmente estava nessa situação quando ele estava sentado ali na beira do caminho, mas quando ele ouviu, é Jesus de Nazaré que vem passando. É Jesus de Nazaré que está passando e vai indo para Jerusalém. Ele não vai desperdiçar. Eu enxergo ele aqui como uma pessoa de perseverança, porque ele teve opositores, que quando ele começa a gritar, os outros evangelhos dizem que as pessoas mandam ele se calar. Lembra que eu já disse para vocês hoje que quando a gente se levanta para mudar a nossa vida, a gente sempre vai encontrar oposição? Pois é, Bartimeu também encontrou. Ele começou a gritar e algumas pessoas disseram para ele não parar de gritar, e ele continua gritando, ele continua chamando, ele continua pedindo, e ele enxerga mais do que todo mundo, porque ele tem fé que ele pode alcançar o milagre naquele dia. Irmão, não perca a sua esperança. Talvez você está perdendo a sua esperança porque está colocando a sua esperança no lugar errado. Coloque sua esperança em Jesus. Pastor, eu já ouvi mais de 1000 vezes isso daí. E por que você ainda não mudou de ideia? Por que não está colocando sua esperança em Jesus? Ouviu, não faz nada com o que ouve. Coloque sua esperança em Jesus. Espere nele, irmão. Porque Jesus não nos decepciona. Mas eu esperei tanto, Jesus não fez o que eu queria. Por quando é que a gente acha que Jesus nos decepcionou? Quando a gente fica buscando coisas que não é boa pra gente. Aí Deus não faz. E aí então a gente se decepciona com Deus. Mas se Deus não fez alguma coisa, se Deus está dando uma direção diferente para nós, irmão, Deus está nos protegendo, Deus está nos guardando, Deus está nos livrando do laço. Porque provavelmente tem laço lá na frente e vai botar o pé e ser laçado. Então o Senhor, Ele vai dizer não muitas vezes, porque é uma maneira de te proteger, é uma maneira de te guardar, é uma maneira de te livrar do laço.
Então, ele enxergou que agora era a hora dele ser abençoado. E ele vai gritar e dizia, e muitos o repreendiam. Sempre vai haver isso. As pessoas tentam fazer com que a gente perca a nossa esperança. Não perca a tua esperança, não. Não perca a sua esperança. Porque Deus está te ouvindo, Deus está te vendo. Aqui é do seu coração, porque Deus está te vendo. Viu, querido? Então não perca a sua esperança. A segunda lição que eu quero te ensinar aqui é muito parecida com o que eu já ensinei. Ele não perdeu a oportunidade. Já disse aqui hoje para você, lá na oferta, que é para a gente não perder a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. Ele sabia que aquele que vinha vindo era a solução para o seu problema. Ele sabia que era. Ele não perdeu a oportunidade, irmão. A multidão tentou silenciar, mas ele com coragem continuou a clamar. A multidão tentou calar, mas ele com coragem continuou a gritar. Como ninguém interessava muito por leprosos, por doentes, naqueles dias ninguém interessava muito não, mas Jesus se interessa. Até hoje Jesus se interessa por nós, pela nossa dificuldade, pela nossa situação. E ele continuou a gritar, mesmo com oposição, mesmo as pessoas mandando ele calar, ele continuou a gritar. Ei, meu irmão, até quando você vai ficar desistindo? Até quando você vai ficar desistindo? Vai e desiste. Anda um pouco. Até quando você vai ficar desistindo? Até quando? Até quando você vai ficar um dia é fogo puro, no outro parece que nunca conheceu a Jesus? Até quando nós vamos ficar desistindo do Senhor, desistindo de buscar, desistindo de orar, desistindo de confiar, desistindo de ficar firme, desistindo de ficar de pé? Só porque Deus não faz aquilo que a gente quer. Ele não vai fazer o que eu quero, ele vai fazer o que é bom para mim. Ele vai fazer o que é bom para mim, meu irmão. Então, permaneça firme. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando de você aprender e coloque em prática o que Deus está te ensinando. Não fique aqui na igreja e na primeira oportunidade que tem de desistir, de desanimar, de pecar, vai fazer o que é errado. Não faça isso em nome de Jesus. Fique firme, ainda que você tenha oposição, ainda que as pessoas se levantem contra você e se levantam, permaneça firme. Você sabe o que é certo, você sabe que essa é a verdade, é a única verdade. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa palavra mudou a vida de Martinho Lutero e mudou a minha vida. E vai mudar a vida de muitas pessoas depois de mim. E por que a gente resiste tanto à palavra de Deus? Resiste tanto ao que Deus manda a gente fazer? Por quê? Então não aproveite as oportunidades se Deus está falando com você. Mude a sua vida, mude a sua história. Diga, Jesus, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade. Irmão, a melhor coisa que existe para a vida de alguém é obedecer a Jesus. É um alívio, é uma paz que ninguém entende. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo o meu Senhor. E última lição que eu quero te dar aqui, verso 50. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou.
Diferentemente da mulher cirofenícia, que nós aprendemos, acho que no domingo passado, não é? Para esse aqui, Jesus deu uma resposta diferente. Ele disse: vai que a tua fé te salvou. Qual a lição que eu quero te dar aqui? Bartimeu viu que o único caminho para a sua vida e sua cura era Jesus. O que tem de gente buscando caminhos e respostas para tudo que é lado. Até no Facebook as pessoas vão buscar resposta. Uma resposta é em Jesus. Pare de ficar buscando resposta aqui e ali, na sorte, no horóscopo, nas cartas, nos búzios, não sei o que mais, não sei. Irmão, a resposta que você precisa está em Jesus e não adianta você buscar outra coisa. Não adianta você buscar outra coisa. Esse homem, ele foi restaurado quando ele se encontra com Jesus. Veio restauração na sua vida quando ele se encontrou com Jesus. Jesus é o caminho e o único caminho para a restauração e para a salvação. Aprenda a viver por fé e não viver por vista. Aprenda a lançar o teu pão sobre as águas, permanecer firme ainda que você não esteja vendo nada. Continue confiando em Jesus, porque Ele não te decepciona. Fica de pé. Se você está aqui hoje, pensando que pode cair de um momento para o outro, a minha palavra para você é: se você está segurando na mão de Jesus, você não cai. Você só cai se quiser. Só se quiser. Aleluia, aleluia. Então, em nome de Jesus, pare de fazer projetos para desviar e faça um projeto para permanecer na presença de Jesus. Terça-feira nós temos estudo bíblico na igreja. Estudo bíblico, toda terça-feira. Eu não posso, pastora, eu tenho compromisso. Sabe, eu conheço um monte de gente que sempre dizia isso. Até que veio algo terrível e os compromissos acabaram. Então, faz um compromisso com Jesus. Faz um compromisso com Deus. Que se você quiser, você consegue. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão de Deus, a consolação do Santo Espírito esteja sempre com todos, hoje para todos sempre. Jesus te abençoe.